Brasil! Aqui é José Carlos Lobo Barbosa, o investidor filósofo. Hoje o tema é política. E dentro desse tema, infelizmente, tem as más notícias, né, do governo Bolsonaro. A gente não pode ser ingênuo de achar que só existem boas notícias. É claro que existem, né? A economia está começando a gerar alguns empregos, né? Alguns milhares de empregos, né? Alguns projetos de privatização, né, e concessão estão andando, a reforma da Previdência já foi aprovada em parte, né, numa primeira etapa na Câmara. Estamos esperando do Senado, a reforma tributária também tá começando a andar, né? O ministro da Infraestrutura está fazendo um bom trabalho, né? Sempre estão sendo noticiadas boas notícias, na área, principalmente na área da economia e com o Tarcísio na infraestrutura. Tanto é que o Bolsonaro falou que o centrão dele é o Paulo Guedes, o Sérgio Moro e o ministro Tarcísio. Só que, infelizmente, estão acontecendo brigas dentro da direita, dentro do espectro da direita, tanto entre os políticos, né? Entre os partidos que apoiam as pautas do governo, principalmente as pautas econômicas, quanto os próprios eleitores, né? Eu percebo isso em alguns grupos de direita que eu participo. E, infelizmente, essas brigas, né, essas discussões, elas aumentaram muito, principalmente por causa da suspeita, né, da denúncia, da descoberta, né, feito pelo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, sobre as movimentações atípicas e suspeitas nas contas do Fabrício Queiroz, e que também envolveu o Flávio Bolsonaro e até a Michele Bolsonaro, né, a esposa do presidente Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro também, infelizmente. Só que essas investigações foram suspensas pelo Dias Toffoli, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Infelizmente, né? Então isso acaba criando uma suspeita maior. E outros fatos também, recentes, mais recentes, né? Como o Flávio Bolsonaro ter votado na primeira versão do Senado do projeto de abuso de autoridade a favor, né? Quer ver aqui o projeto, olhando aqui na internet, né? Vamos ver aqui a página, que dia que foi. Infelizmente, né? Isso aconteceu, né? Enquanto o computador não abre a página ali, continuando, também tem a assinatura, né, sobre a Vaza, Lava Toga, né? Vaza Jato não, Lava Toga, que os 27 senadores assinaram e o Flávio Bolsonaro não assinou. Por que ele não assinou isso? Cria mais uma suspeita, né? O computador abriu aqui, foi em junho, né, no final de junho, 27 de junho, né, por 48 votos a 24, o Senado aprovou a criminalização do abuso de autoridade, né? Nesse projeto,
que o Senado aprovou na quarta-feira, dia 26 de junho de 2019, um projeto sobre a criminalização do abuso de autoridade, prevendo punição a juízes e investigadores, uma série de situações. E, infelizmente, o Flávio Bolsonaro, né, parece que foi o único do PSL que votou a favor desse projeto, né? Esse é um outro projeto anterior, não é esse que a Câmara votou recentemente, não. Infelizmente. Isso cria mais uma suspeição. Né? E essa questão também agora recente, mais recente ainda, que o Flávio não, já não assinou, já falei isso, mas sobre... Aqui, ó, achei. Não foi essa aqui, não. Oh, meu Deus, será que eu acabei de apagar? Foi que o Flávio impediu, assim como outros, né, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e vários outros senadores, impediram que a imprensa verificasse as suas contas, as notas fiscais, né? Ou seja, diminuiu a transparência. E o Flávio estava no meio, ele apoiou isso. Parece que era um projeto do Renan, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Não, é uma vergonha isso, né? E só cria mais suspensão. Infelizmente. Né? Isso foi recente, foi aqui, ó. Flávio e 11 senadores impõem sigilos às suas contas. Isso foi ontem, dia 31 de agosto. Flávio Bolsonaro, com mais outros sigilo nas contas. Oh, meu Deus. Aí o que acontece? Como é que nós que votamos em Bolsonaro vamos defender, né, na internet e no nosso ambiente, né, nas famílias, entre nossos amigos, colegas de trabalho? Como é que a gente vai defender? Que moral que a gente vai ter? Isso vai ter suspeita. Não tem jeito, a gente tem que ser sincero e honesto. Infelizmente, não dá para defender isso. Né? Impõe sigilo nas suas contas. Por que sigilo? Porque está devendo alguma coisa, está com medo, está com receio. Achei aqui. É uma vergonha mesmo. Aqui, ó. Notícia do Estadão. No Senado, Flávio Bolsonaro e mais 11 senadores impõem sigilo dos seus gastos. Infelizmente. Né? Ai, ai, ai. É revoltante. Eu estava vendo a página do Flávio Bolsonaro também no Facebook, e você vê lá vários comentários de pessoas, de eleitores, né, dizendo que estão arrependidos e que perderam seu voto, que não vão votar. Com certeza, o Flávio Bolsonaro teve mais de 4 milhões de votos como senador pelo Rio de Janeiro. E com certeza vai perder esses votos, milhões de votos, com certeza. E nem sei se será possível nas próximas eleições, porque o mandato de senador são 8 anos, né? Se der após o mandato de senador, ele vai conseguir, né, ser eleito para cargos onde exijam milhões de votos, como presidente da República, governador e senador. Deputado estadual, deputado federal, vereador, já não exige uma quantidade tão grande de votos assim. Você pode ter menos de 1 milhão de votos, que
Você consegue ser eleito até com 100 mil votos, por exemplo, o deputado federal consegue, né? Você vê o caso aí do Aécio Neves, ele teve milhões de votos, né? E agora, nessa última eleição para deputado federal, ele teve em torno de 100 mil, na casa dos 100 mil. Né? Infelizmente, muita gente está decepcionada, muita gente que eu conheço, pessoas, é, até mesmo dentro da igreja evangélica. Recentemente eu li um post de alguns evangélicos em alguns grupos, né, de WhatsApp, falando isso, frisando, inclusive fazendo críticas até o presidente Bolsonaro, falando que Bolsonaro não é Deus, né? É claro, ele não é Deus. E tem pessoas que lidam com política com muito fanatismo, né? Os extremos, tanto extrema direita quanto extrema esquerda, se você quiser colocar assim, mas as pessoas, os fanáticos políticos, as pessoas que estão muito apaixonadas pelo Bolsonaro e não conseguem ter senso crítico. Poxa vida, eu votei nele, só que eu tenho senso crítico. Eu vejo os pontos positivos e os pontos negativos. Bolsonaro é um ser humano como todos nós e todos os seres humanos erram. Bolsonaro não é Deus. Não podemos cometer o mesmo erro dos fanáticos da esquerda em que ficam idolatrando Lula e achando que Lula é um santo. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser sincero, honesto, franco. O que está certo a gente tem que falar e o que está errado temos que falar também. Assim como nosso pai, nossa mãe, né, nossos familiares, nossa esposa ou namorada, para quem não é casado, né, nós temos que sermos honestos, né? Todos nós temos defeitos, todos nós erramos. Por que o Toffoli foi lá, né, e impediu a investigação, suspendeu? Tá pegando, foi o advogado de defesa do Bolsonaro que pediu. Mas tem suspeitas no COAF ali, desses dados do COAF, ter pegado, né, a esposa do Gilmar Mendes, o próprio Gilmar e talvez até o próprio Toffoli e outros, talvez outros ministros ali do STF e juízes também do Supremo Tribunal Federal e aliás, juízes dos outros tribunais, pessoas do Poder Judiciário e outros talvez do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Por que suspender a investigação? Não tem que suspender nada. A honestidade nos manda, a questão ética, moral nos manda. Continuem as investigações, doa quem doer, o mais rápido possível, né? Não pode parar. Agora, infelizmente, cria essa suspeita. Como é que você vai defender? Aí o pessoal, alguns fanáticos pelo Bolsonaro, né? Que não conseguem enxergar o Bolsonaro como um ser humano que pode cometer erros, não só o Bolsonaro, mas também todos os seus filhos, né, e todos os seus apoiadores também podem cometer erros, vem falar, você está dando munição para a esquerda. Não! São fatos. A gente tem que aprender a separar. Uma coisa é fato, outra coisa é a interpretação dos fatos. Você pode ter mais de uma interpretação dos fatos. Entendeu? É fato, não é fato que o Toffoli suspendeu a investigação? É fato. Né? Não é fato que o Flávio Bolsonaro assinou, foi a favor desse primeiro projeto de abuso de autoridade lá no Senado? É fato, ele assinou, ele foi a favor, ele assinou o projeto a favor. Não é fato, é fato, aliás, que ele não assinou para ter os 27 senadores ali para abrir o processo ali da CPI do Toffoli e também da Lava Toga, né? E também a questão do abuso de autoridade, né? Na outra versão do Senado, né? Que é a versão mais abrangente do projeto, né? Ele não assinou. As pessoas pediram para ele assinar, para vetar o projeto de abuso de autoridade, né? Ele não assinou.
Ele foi o único senador do PSL que não assinou. Isso é fato, né? É fato que o Queiroz não era ex-assessor na época lá, era assessor do Flávio Bolsonaro e não tem denúncia e suspeita de rachadinha, entendeu? E essa rachadinha geralmente é repassada para quem? Pro político, né? Não fica só com o assessor. Isso é fato, ele cria uma suspeita, não cria, tem que investigar para comprovar. Agora, não podemos inocentá-lo ele a priori, nem condená-lo ele a priori, mas fica o que no ar? A suspeita fica no ar, a dúvida fica no ar. Essa é a realidade, é fato isso. Não se pode negar. Vai falar que isso é fake news? Né? Vai falar que o Fabrício Queiroz não era assessor do Flávio Bolsonaro? Vai falar que a culpa é somente do Fabrício Queiroz? Para isso ser comprovado, tem que ter investigação final e o juiz tem que mostrar ali, mas como não tem, a investigação foi parada, cria-se uma suspeita, criou-se uma suspeita, isso é péssimo para o governo Bolsonaro, o melhor era continuar a investigação até o final, para definir ali quem era culpado, quem era inocente, entendeu? Suspender a investigação, isso só prejudicou o governo. Direta ou indiretamente, pô, porque afinal o Flávio Bolsonaro é filho do presidente. Entendeu? Então, infelizmente, né, não dá para negar. São fatos. E esses fatos não se pode negar. Né? E por que o Flávio Bolsonaro entrou também nessa onda de pedir o sigilo dos gastos ali, ó? Impôs o sigilo dos gastos dele. Por quê? Tem outros lá, são 11, né? E talvez até outros mais. Né? Foi um projeto ali produzido na gestão do Renan Calheiros. Né? Quais são os outros senadores? Era na reportagem do Estadão de ontem. E tá aí na mídia também. Olha lá, quer ver? Além do Flávio e do Alcolumbre, que é o presidente do Senado, aparecem Telmário Mota, do PROS, acho que do Paraná, ou Roraima, não sei, Osmar Aziz, PSD do Amazonas, Randolfo Rodrigues, da Rede, acho que é a AP será o quê? É Amapá? Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Os demais nomes não foram identificados na lista que a reportagem obteve. Teve gente lá que não foi identificada, mas o Flávio Bolsonaro está lá. Por quê? Mais um indício de que tem alguma coisa errada. Quem não deve, não teme. Entendeu? Se você é uma pessoa honesta, se você não fez nada de errado, não cometeu nenhum tipo de crime, você sabe do que é isso, você não tem nenhum medo de se expor. Né? Você chega para a polícia e fala, pode quebrar meu sigilo bancário, pode quebrar meu sigilo de correspondência, meu sigilo telefônico, pode quebrar todos os meus sigilos, porque não tem nada. A pessoa honesta sabe que não tem nada. Entendeu? Então qual o medo que a pessoa tem de quebrar o sigilo? É porque tem alguma coisa errada. Quem não deve, não teme, infelizmente. Né? Infelizmente, esses primeiros 8 meses do governo Bolsonaro tem notícias boas na economia. Eu, como um liberal econômico, né, que defende o liberalismo econômico, eu estou muito feliz, só que eu sei que vem mais coisas aí. Né? Esse noticiário aí da Amazônia também, isso acabou enchendo o saco, entendeu? Porque eu sou mais ligado na economia, eu sei que tem uma influência ali do pessoal, de algumas empresas aí que querem demonstrar o seu marketing ecológico, aquela coisa toda, né? Infelizmente, é porque eu estava querendo ver a notícia mais sobre reportagens e debates sobre a reforma da Previdência e a reforma tributária andando, né? A MP da Liberdade Econômica, né? A segurança jurídica dos negócios, né? Todas as pautas econômicas, eu estava querendo que isso andasse. Aí veio essa questão das queimadas, infelizmente. Fizeram um escarcéu, como diz vários especialistas aí, vários comentaristas também falaram, que sempre ocorreu,
as queimadas, mas o governo Bolsonaro fez aquele auê todo, né? Infelizmente, né? A oposição ao governo Bolsonaro, os esquerdistas odeiam, né? O Bolsonaro porque ele é de direita, declaradamente de direita, né? Infelizmente isso acabou atrapalhando, mas infelizmente eu acho que o que mais atrapalhou, o que mais está atrapalhando mesmo, é essas denúncias do Flávio aí, do Queiroz. Infelizmente, o Queiroz foi descoberto aí, né? Ele estava lá no. A revista Veja descobriu ele no Morumbi, né? Ele está fazendo tratamento, mas como o Toffoli barrou e parece que o julgamento vai só voltar em novembro, né? E até lá está tudo em suspeito, tudo suspenso as investigações, infelizmente, né? A defesa os advogados de defesa do Flávio Bolsonaro pediu isso e acabou protegendo outras pessoas, protegendo assim, não está investigando, criou uma suspeita, uma suspensão, tem vários outros investigações. Agora, será, né, que isso vai acontecer mesmo? O Bolsonaro vai defender a família dele em detrimento do país? É triste. É triste e ao mesmo tempo revoltante. Infelizmente. Infelizmente, Bolsonaro. Muita gente votou em você, né? Jair Messias Bolsonaro. E eu fui um deles, né? Mas infelizmente esse caso do seu filho aí queimou o seu filme. Porque criou uma suspeita, né? Criou-se uma suspeita, criou-se uma dúvida, infelizmente, entendeu? Eu não gostaria de falar isso, mas é a verdade, são os fatos, a gente não pode negar. E mais esse aí, é recente de ontem, comprovando que o Flávio estava querendo o quê? Sigilo nos seus gastos. O senhor, né, presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor não falou que podia... a imprensa poderia verificar os seus gastos no cartão corporativo? Beleza, palmas para o senhor. Mas o seu filho, Flávio Bolsonaro, preferiu o sigilo, infelizmente. E eu estou preocupado com também essas briguinhas que estão tendo aí dentro dos grupos de política, porque tem uns que querem defender o senhor a qualquer preço, né? Mas a gente tem que admitir que existem problemas, existem críticas, existem erros, né? Temos que ter humildade para admitir nossos erros, entendeu? Infelizmente. Agora tem uns aí que, se você criticar o Bolsonaro, o pessoal vai falar que você é de esquerda. Não! Ninguém é perfeito! Ninguém é perfeito! Tem que ter racionalidade para entender isso. Nenhum ser humano é perfeito. Todos os seres humanos cometem erros. Entendeu? Isso é fanatismo político. Transformar Bolsonaro em Deus é a mesma coisa que você querer transformar o Lula em Deus. É o que os petistas fizeram. Vai falar que Lula é santo, que Lula não cometeu nenhum crime? É a mesma coisa você falar que o Bolsonaro, ou a família Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro, tem suspeita, tem alguma coisa errada nisso tudo aí que está acontecendo. Né? Erro do Toffoli, erro do Flávio, erro do Fabrício Queiroz, né? Até mesmo a questão lá da Michelle, porque o dinheiro que foi na conta da Michelle e o dinheiro que foi na conta do Bolsonaro ali ligado ao Fabrício Queiroz, pô, como a investigação está parada, a gente não sabe o que é, a gente fica na suspeição, o que aconteceu? Entendeu? Então, gente, vamos ter bom senso. E eu estou preocupado, né, com a próxima eleição presidencial, porque a direita tá se degladiando, o pessoal da direita conservadora está atacando os direitistas liberais, né, do Partido Novo, PSL Novo brigando, o pessoal também atacando o MBL, porque o MBL fez críticas ao Bolsonaro, né, mas o MBL defende o liberalismo econômico. Então, o que nos aproxima é o liberalismo econômico, é as pautas econômicas. E a gente tem que ser sincero, é o dinheiro que move o mundo. Sem dinheiro, não tem condição de nenhum político fazer nada, por mais bem intencionado que ele seja.
Se o governo Bolsonaro não tiver dinheiro em caixa para fazer os projetos, ele não vai conseguir fazer. Entendeu? Tem que ter dinheiro para saúde, dinheiro para educação, dinheiro para construir presídio, dinheiro para fazer saneamento básico, né? Dinheiro para escolas, dinheiro para tudo. E para ter dinheiro em caixa, tem que ter uma boa gestão financeira, orçamentária, econômica, entendeu? Então as pautas econômicas é que unem a direita liberal e a direita conservadora. Temos que nos unir. Agora, algumas pautas de costumes e outras pautas diversas podem criar discordâncias, mas esse não é o momento de ficar brigando por causa de picuinha. Agora, principalmente quando chegar na eleição presidencial, a gente tem que se unir, porque se a direita não se unir na hora certa, principalmente no momento certo, né, que é na eleição presidencial e também para governador, né, para deputados federais, para senadores, vai ter agora a eleição para prefeitos e vereadores no ano que vem, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a esquerda vai crescer de novo. Porque aí o pessoal da esquerda vai começar a falar, tá vendo? Olha aí. Então, gente, a gente não pode ficar cometendo erro, não. Vamos comprovar a nossa honestidade. Como diz o ditado, não basta a mulher de César parecer honesta. Ela tem que ser honesta. Ou não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Então, vamos ficar atentos, né? Não vamos, políticos da direita ou da centro-direita, como diz o Bolsonaro. O Bolsonaro admitiu que ele é da centro-direita. Não vamos cometer erros, né? Vocês não podem cometer erros aí, crimes de corrupção, porque se isso acontecer, a esquerda pode voltar. Aí o pessoal vai ficar na desilusão total. Desiludido com a esquerda, desiludido com a direita, e aí? Vai ter que surgir um novo político, né? E se esse novo político vier da esquerda, da centro-esquerda? E aí? Não vai ser pior? Né? Então vamos dar bom exemplo, Bolsonaro. Não proteja seu filho. Não proteja o Flávio. Né? Deixa que a justiça o julgue. E se for comprovado que ele é culpado, condene também, né? Seja um presidente, não seja simplesmente pai, porque você é presidente da República. Tem que defender o Brasil, a honestidade, a honra, o caráter. Mesmo que o seu filho cometa algum erro ou crime, você tem que defender a honestidade e defender a justiça. E a justiça é o quê? A justiça pressupõe absolver os inocentes, mas punir os culpados. Entendeu, Bolsonaro? Entendeu? Não cometa esse erro de passar a mão na cabeça do Flávio Bolsonaro. Porque se você fizer isso, né, vai perder milhões de votos. Vai perder toda a sua moral, toda a sua credibilidade construída ao longo desses anos, né, dos seus mais de 30 anos na política. Né? Infelizmente, eu e muitas pessoas que votaram no senhor, a gente está triste, apreensivo e decepcionado com essa história do Flávio Bolsonaro, do seu filho, infelizmente. E com essas questões aí que surgem na mídia, que dão mais desconfiança, interferência na Polícia Federal, né? Pode ter aparelhamento, pode sim, mas são funcionários de carreira, o que pode fazer? O senhor tem que mudar ali o diretor-geral, mas se o senhor for querer mudar pessoas abaixo do diretor-geral, que é o diretor-geral que teria que mudar isso, aí cria-se uma suspeição que o senhor está protegendo o Flávio. Infelizmente, é uma suspeita. E isso só vai acabar quando depois do julgamento final. Né? E essas questões da Receita Federal também, interferência na Receita, e agora a interferência no COAF, foi criado agora
a unidade de inteligência financeira para substituir o COAF e tem uma abertura ali no decreto de que pode-se colocar pessoas que não são necessariamente pessoas, funcionários públicos, concursados, os servidores do Banco Central. Vai vir, né, o presidente do Banco Central falou lá que é para vir especialistas, né, de TI, né, de fora. Tudo bem, isso é positivo, mas juridicamente acabou criando uma brecha para indicação política, né? E que essa indicação política pode, entre aspas, criar uma suspeita, né, de que está havendo uma interferência política para ajudar, né, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, infelizmente, na questão aí dessas denúncias, né? Tipo, não pode denunciar, não pode investigar os políticos ou não pode investigar as transações financeiras da família Bolsonaro. Já pensou se tiver um decreto proibindo isso? Ou então alguma medida administrativa, como se diz, que não é publicada, que não é divulgada, proibindo o COAF, ou, no caso, a Unidade de Inteligência Financeira, o Banco Central, a Receita Federal, de investigar a família Bolsonaro? Não, tem que investigar todo mundo, inclusive a família Bolsonaro. Todo mundo, a lei é para todos, investiga todo mundo. Ninguém pode ter medo de investigação, ninguém. Pessoas de bem, honestas, tem que falar assim, pode me investigar porque eu sei que não tem nada. Quem não deve, não teme. Por favor, Bolsonaro, deixa a Polícia Federal te investigar toda a sua contabilidade, não só a sua, como de todos os seus filhos, a Polícia Federal, a Receita Federal, o COAF, todo mundo, deixa todo mundo investigar todo mundo. Não proíba isso, porque se proibir, vai criar uma suspeita de que aí tem corrupção, aí tem coisa errada. É triste, é triste, é triste e revoltante, que cria-se uma suspeita. Ai, 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 que dureza, Bolsonaro. Não proteja seu filho, deixa que a justiça o julgue. E se ele for culpado, que seja punido com rigor. Não proteja ele. Principalmente se ele estiver errado, Bolsonaro. Não proteja o erro do seu filho. Não faça isso. Porque senão você vai perder toda a sua moral, né, toda a sua credibilidade ao dizer que está combatendo a corrupção. Como é que é? Você vai combater a corrupção dos outros? Vai combater os erros dos outros, os crimes dos outros? E os erros que os seus familiares e as pessoas mais próximas a vocês podem cometer? A lei é para todos, Bolsonaro. A lei é para todos.